Oi pessoal, tudo bem? Mais um episódio da série Lendo Primeiros Capítulos, 8º episódio aqui no canal. E o livro de hoje é O Desafio de Ferro, da série Magisterium, que é da Holly Black com a Cassandra Clare, uma colaboração das duas. Esse é o livro 1 da coleção, que agora eu não me recordo quantos livros já tem. E, infelizmente eu ainda não li os outros, ele é bem grossinho. Os livros da Cassandra Clare em geral são mais grossos, né? Ela tem essa pegada bastante... Ela tem essa... Enfim, eu não li os outros ainda, infelizmente, mas eu gostei muito. Espero poder continuar a coleção. Do livro, assim, ele tem um relevo aqui, tem esse desenho. Aqui, acredito, seus principais, né? Aqui atrás, ele tem a frase do livro, né? O slogan do livro, que é: o fogo quer queimar, a água quer fluir, o ar quer se erguer, a terra quer unir, o caos quer devorar. Ele tem o selo da Irado, que é um selo da editora Novo Conceito. O meu livro, ele já tá amareladinho, coitado. Já tá com uma aparência bem velhinha, olha. Tá todo amarelado. Mas é isso, bora pra leitura. Dedicatória. Para Sebastian Fox Black. Sobre quem ninguém escreveu nenhuma mensagem ameaçadora no gelo. Ah, galera, eles... Aqui, ó, tem uns símbolos. Dá pra vocês verem. Aqui atrás, olha, também tem símbolo, né? E aqui, ó, hoje tem prólogo. Aqui também tá o símbolo. Vamos começar pelo prólogo, então. De certa distância, o homem que lutava para erguer o rosto branco da geleira deve ter se assemelhado a uma formiga que lentamente se arrastava pela borda de um prato na mesa do jantar. A favela de La Rinconada era uma coleção de pontos dispersos lá embaixo, ao longe. O vento aumentava à medida que ele subia, soprando lufadas de neve triturada em seu rosto e congelando os cachos úmidos de seu cabelo. Apesar de seus óculos de proteção com lentes cor de âmbar, ele se contraiu diante do brilho do pôr-do-sol refletido no gelo. Ainda assim, o homem não tinha medo de cair, apesar de não utilizar cordas ou descensores, apenas crampons e um único piolet. Aí, gente, aqui tem as traduções do que significa esses dois termos que eu acabei de falar, são palavras em francês, mas eu não vou ficar traduzindo porque senão vai ficar muito longo, tá? Então vamos lá. O nome dele era Alistair Hunt e ele era um mago. Ele moldava a substância congelada da geleira sob suas mãos à medida que subia. Agarras para as mãos e para os pés surgiam à medida que ele escalava e avançava. Quando atingiu a caverna na metade da geleira, ele estava semi-congelado e completamente exausto por ter de domar sua vontade no intuito de suportar o pior dos elementos. Essa exploração contínua da sua magia minou as energias do mago, mas ele não ousou diminuir o passo. A própria caverna se abria como uma boca para o lado de dentro da montanha, impossível de ser vista por quem estivesse acima ou abaixo daquele ponto. Ele parou na entrada e respirou fundo, amaldiçoando-se por não ter chego ali mais cedo, por se deixar enganar. Em La Rinconada, as pessoas viram a explosão e sussurraram entre dentes sobre o que aquilo significava: o fogo dentro do gelo. Fogo dentro de gelo. Aquele tinha de ser um sinal de perigo, ou de um ataque. A caverna estava repleta de magos, muito velhos para lutar, ou muito jovens. Os feridos e os doentes, mães de crianças ainda muito novas para serem abandonadas, como a própria esposa e o filho de Alistair. Eles haviam sido escondidos ali, em um dos locais mais remotos da Terra. O mestre Rufus havia insistido que, se não fizessem isso,
se tornariam vulneráveis, reféns do destino, e Alistair acreditava nele. Assim, quando o inimigo da morte não apareceu no campo de batalha para encarar o campeão dos magos, a garota Makar, em que eles haviam depositado todas as esperanças, Alistair se deu conta de seu erro. Ele seguiu para Larriconada o mais depressa que pôde, voando a maior parte do tempo nas costas de um elemental do ar. Em seguida, ele fez o caminho a pé, já que o controle do inimigo sobre os elementais era imprevisível e poderoso. Quanto mais ele escalava, mais o pavor o dominava. Que eles estejam bem, ele pensava enquanto entrava na caverna. Por favor, permita que eles estejam bem. Deveria haver algum som de crianças chorando. Deveria haver o burburinho de conversas nervosas e o zumbido de uma magia tênue. Em vez disso, havia apenas o uivo do vento que soprava do cume desolado da montanha. As paredes da caverna estavam cobertas pelo gelo branco, com pústulas vermelhas e marrons, onde o sangue respingara e derretera, formando poças. Alistair tirou os óculos de proteção e os largou no chão, obrigando-se a seguir pela passagem, recorrendo a seus últimos resquícios de poder para se manter de pé. As paredes emanavam uma horripilante luz fosforescente. Ao se afastar da entrada, essa era a única luz com que podia contar, o que provavelmente explicava o fato de ele ter tropeçado no primeiro corpo e quase cair de joelhos. Alistair se recompôs com um grito e em seguida recuou enquanto ouvia seu próprio grito lhe ser devolvido pelo eco. A maga caída havia sido queimada e era impossível reconhecê-la, embora ela usasse o cinto de couro com a grande peça de cobre batido que a identificava como uma aluna do 2º ano do magistério. Ela não devia ter mais que 13 anos. A esta altura, você já deveria estar habituado à morte, ele disse para si mesmo. Estavam em guerra com o inimigo havia uma década, mas às vezes esse tempo parecia ser um século. No início, aquilo parecia impossível. Um jovem, um dos Makares, inclusive, que planejava conquistar a própria morte. Entretanto, o inimigo tornou-se poderoso e seu exército de dominados pelo caos cresceu. A ameaça se tornou uma calamidade, da qual era impossível escapar, e que culminou no massacre impiedoso dos mais desamparados, dos mais inocentes. Alistair se pôs de pé e penetrou ainda mais na caverna. Procurava desesperadamente um rosto mais do que todos os outros. Ele abriu o caminho entre os corpos dos velhos mestres do magistério e do colégio, filhos de amigos e conhecidos, e magos que foram feridos em batalhas anteriores. Entre eles estavam os cadáveres alquebrados dos dominados pelo caos, seus olhos em torvelinho escurecidos para sempre. Apesar de os magos não estarem preparados para o ataque, eles deviam ter realizado uma grande batalha, dado o número de massacrados das forças do inimigo. O horror revirava suas entranhas. Os dedos das mãos e dos pés estavam dormentes, e Alistair chocava-se com tudo aquilo, até que a viu. Sarah. Ele a encontrou caída em um canto, jogada contra a parede de gelo. Os olhos estavam abertos, encarando o nada. As íris pareciam turvas e os cílios estavam congelados. Ele se abaixou e acariciou uma de suas bochechas gélidas. Ele respirou fundo e seus soluços cortaram o ar. Mas onde estava seu filho? Onde estava Callum? Uma adaga estava presa à mão direita de Sarah. Ela se destacara na modelagem do mistério extraído das profundezas do solo. A própria Sarah havia fabricado aquela adaga em seu último ano no magistério. A arma tinha um nome: Semiramis. Alistair sabia o quanto Sarah prezava aquela adaga. Se eu morrer, quero que esteja segurando minha própria arma, ela sempre lhe dizia. Só que ele não queria que ela morresse, seja como fosse. Os dedos de Alistair roçaram as bochechas frias. Um choro fez com que ele se erguesse em um pulo, naquela caverna repleta de morte e silêncio. Um choro. Uma criança. Ele se virou, procurando freneticamente a fonte daquele lamento languido. Parecia vir de algum lugar próximo à entrada, mas que depressa ele percorreu o caminho de onde viera, tropeçando em corpos, alguns deles rígidos como estátuas, até que, de repente, um rosto familiar o encarou, em meio à carnificina. Declan, o irmão de Sarah, ferido na última batalha. Ele parecia ter sido sufocado até a morte por uma magia de ar
particularmente cruel. O rosto estava azul e os olhos injetados, com vasos sanguíneos partidos. Um de seus braços estava arqueado e debaixo dele, protegido do chão congelado por um cobertor, estava o filho de Alistair. Enquanto o pai observava, impressionado, o garoto abriu a boca e soltou um novo pequeno gemido de choro. Como se em um transe, tremendo de alívio, Alistair se abaixou e ergueu o filho. O garoto olhou para ele com seus imensos olhos cinzas e abriu a boca para gritar de novo. Quando o cobertor revelou parte do corpo da criança, ele entendeu o choro. A perna do bebê pendia em um ângulo horrível, como um galho de árvore quebrado. Alistair tentou invocar a magia da terra para curar o menino, porém tinha apenas poder suficiente para afastar um pouco da dor. Com o coração acelerado, ele voltou a envolver o bebê com um cobertor e adentrou novamente a caverna, até o local onde estava Sarah. Segurando o filho como se ela pudesse vê-lo, ele se ajoelhou ao lado do corpo. Sarah, ele sussurrou. As lágrimas o deixavam rouco. Contarei a ele que você morreu para protegê-lo. Irei criá-lo com a lembrança do quanto você foi corajosa. Os olhos da esposa o encaravam, vazios e pálidos. Ele segurou o bebê o mais próximo possível do cadáver e tirou os semiramis da mão de Sarah. Ao fazer isso, Alistair percebeu que o gelo ao redor da lâmina estava estranhamente marcado, como se ela tivesse arranhado enquanto morria. As marcas, entretanto, eram muito deliberadas para que houvessem sido feitas sem nenhum intuito. Quando ele se abaixou para ver de perto, se deu conta de que os arranhões formavam palavras que a esposa encravou no gelo da caverna como suas últimas forças. Quando ele as leu, foi como se tomasse 3 socos violentos no estômago. Mate a criança. Capítulo 1. Aí aqui tem o desenho, que eu imagino ser o Callum, e novamente os símbolos. Callum Hunt era uma lenda em sua cidadezinha na Carolina do Norte, mas não de um jeito bom. Ele era famoso por expulsar professores substitutos com seus comentários sarcásticos e também era especialista em perturbar diretores, inspetores e merendeiras. No início, os psicólogos sempre tentavam ajudá-lo, afinal, a mãe do pobre menino havia morrido. Mas no fim, sempre torciam para que ele nunca mais aparecesse em suas salas. Não havia nada mais vergonhoso do que não ser capaz de lidar com o retorno repentino de um garoto de 12 anos cheio de raiva. Sua constante expressão carrancuda, o cabelo preto bagunçado e os suspeitos olhos cinzentos eram bem conhecidos pelos vizinhos. Ele gostava de skate, apesar de ter levado um tempo para aprender. Vários carros ainda ostentavam amassados bem feios, fruto de suas primeiras tentativas. Ele era constantemente visto espreitando a vitrine da loja de quadrinhos, o fliperama e a loja de videogames. Até o prefeito o conhecia. Deve ter sido difícil esquecer Cal depois que ele furtou uma ratazana toupeira pelada de uma loja de animais local durante a parada de 1º de maio. A ratazana serviria de alimento para uma jiboia. Ele sentiu pena da criatura cega e enrugada, que parecia incapaz de se defender, e para ser justo, Cal também libertou todos os camundongos brancos que poderiam se tornar o próximo jantar da cobra. Ele jamais poderia imaginar que os camundongos correriam como malucos debaixo dos pés das pessoas que desfilavam. Só que camundongos não são bichos muito espertos. Ele também não tinha cogitado a possibilidade de o público fugir dos bichos. Só que as pessoas também não são muito espertas. Como o pai lhe explicou depois que tudo havia acabado. A parada fora arruinada, mas não era culpa de Cal. O problema foi que todo mundo, em especial o prefeito, agia como se fosse. E ainda por cima, seu pai fez com que ele devolvesse a ratazana toupeira. O pai de Cal não aprovava roubos. Segundo ele, isso era tão ruim quanto magia. Callum se mexia, impaciente, na cadeira dura em frente ao gabinete do diretor, imaginando se voltaria à escola no dia seguinte e se alguém sentiria sua falta caso não voltasse. Pela milésima vez, repassou todas as diferentes maneiras de ser reprovado no teste para mago.
O ideal é que fosse da forma mais espetacular possível. O pai listou várias opções que, sem dúvida alguma, fariam com que fracassasse. Deixe a cabeça completamente vazia, ou se concentre em algo que seja o oposto do que aqueles monstros querem, ou foque a mente no teste de outra pessoa. Cal esfregava a panturrilha, que estava rígida e doeu durante a aula aquela manhã, como acontecia de vez em quando. Pelo menos seria fácil levar bomba na parte física do teste, seja lá o que fosse. Bem na outra ponta do corredor, ele podia ouvir o resto do pessoal da aula de educação física. Os tênis chiavam no chão de madeira brilhante. As vozes se elevavam, quando os alunos gritavam insultos uns para os outros. Cal queria poder jogar pelo menos uma vez. Ele podia não ser tão rápido como os outros garotos, nem era capaz de manter o equilíbrio, mas estava repleto de uma energia implacável. Ele era dispensado das aulas de educação física por causa da perna. Até mesmo no ensino fundamental, sempre que tentava correr, pular ou escalar durante o recreio, um dos monitores ia até ele para lhe lembrar que devia se acalmar antes que se machucasse. Se continuasse a agir daquela forma, seria obrigado a voltar para a sala de aula. Como se alguns roxos fossem a pior coisa que pudesse acontecer com uma pessoa, como se a perna dele fosse ficar pior. Cal soltou um suspiro e olhou através das portas de vidro da escola para o lugar onde seu pai estacionaria o carro em instantes. Ele tinha aquele tipo de carro que nunca passava despercebido, Royce Phantom, 1937, pintado de prata resplandecente. Ninguém na cidade possuía algo como aquilo. O pai de Cal era dono de uma loja de antiguidades na rua principal, chamada Agora e Sempre. Não havia nada de que ele gostasse mais do que pegar coisas velhas e quebradas para transformá-las em objetos novos em folhas. Para manter o carro em funcionamento, ele tinha de consertá-lo todo fim de semana e constantemente pedia a Cal para que o lavasse e lustrasse com uma cera para carros antigos, toda esquisita que evitava a ferrugem. O Rolls Royce funcionava perfeitamente, ao contrário de Cal. Ele olhava para os próprios tênis enquanto tamborilava os pés no chão. Quando vestia jeans, como o que usava naquele dia, não dava para dizer que havia algo errado com sua perna, mas assim que levantasse e começava a andar, qualquer um tinha certeza de que havia alguma coisa errada. Ele fez cirurgia após cirurgia, desde que era bebê, e todo tipo de fisioterapia, mas nada ajudou de verdade. Ele ainda mancava, arrastando os pés como se tentasse pisar em um barco que ia de um lado para o outro. Quando era mais novo, ele às vezes brincava que era um pirata, ou até mesmo um corajoso marinheiro com uma perna de pau, que naufragava com seu navio após uma batalha de canhões. Ele brincava de pirata, ninja, cowboy e explorador alienígena, mas nunca nenhuma de suas brincadeiras envolvia mágica. Jamais. Ele ouviu o ronco de um motor e começou a se levantar, para em seguida retornar para o banco irritado. Não era o pai dele, só um Toyota vermelho comum. Um momento depois, Kylie Miles, aluna do mesmo ano que Cal, passou correndo por ele com uma professora atrás dela. Boa sorte no seu teste de balé, a senhorita Campbell lhe disse antes de voltar à sua sala. Vai dar tudo certo, obrigada. Kylie respondeu e olhou para Cal de um jeito estranho, como se o avaliasse. Kylie nunca olhava para Cal. Essa era uma das características que a definiam, junto com o brilhante cabelo loiro e a mochila de unicórnio. Quando se cruzavam no corredor, o olhar de Kylie passava por Cal como se ele fosse invisível. Com um meio aceno, ainda mais estranho e surpreendente, ela foi até o Toyota. Cal pôde ver os pais dela nos bancos dianteiros. Pareciam ansiosos. Ela não podia estar a caminho do mesmo lugar que ele, não é? Ela não podia estar a caminho do desafio de fé. Mas se ela estivesse... Ele se obrigou a levantar da cadeira. Se ela realmente estivesse indo para lá, alguém tinha de avisá-la. Várias crianças acham que isso tem a ver com serem especiais, o pai de Cal havia dito. A repulsa na voz dele era evidente. Os pais delas também acham a mesma coisa, em especial nas famílias onde a habilidade mágica data de gerações. Em algumas famílias onde a magia foi praticamente extinta, ter uma criança mágica é uma esperança de que esse poder possa retornar. Porém, são as crianças sem familiares com poderes mágicos as que mais merecem nossa compaixão. São elas as que pensam que tudo será como nos filmes. Nada é como nos filmes.
Naquele momento, o pai de Cal estacionou no meio-fio em frente à escola, com um guinchar dos freios, cobrindo a visão que Cal tinha de Kylie. Cal cambaleou até a porta e saiu do prédio, mas quando chegou até o Rose, o Toyota dos Miles já tinha virado a esquina, ficando assim fora de seu campo de visão. Ele tinha tanto para diverti-la. Cal, o pai dele, tinha saído do carro e apoiava-se na porta do passageiro. O cabelo dele era cortado de forma desigual, com uma franja comprida, o mesmo cabelo preto e emaranhado que Cal herdara, e começava a ficar grisalho dos lados. Ele vestia um paletó de tweed, com aplicações de couro nos cotovelos, apesar do calor. Cal às vezes pensava que seu pai parecia o Sherlock Holmes do antigo seriado da BBC. Às vezes as pessoas pareciam surpresas por ele não ter sotaque britânico. Está pronto? Cal deu de ombros. Como ele poderia estar pronto para algo que poderia ferrar com toda a sua vida se desse errado? Ou certo, no caso. Acho que sim. O pai abriu a porta. Bom, entre no carro. O interior do Rolls Royce era tão impecável quanto a parte externa. Cal ficou surpreso ao ver seu velho par de muletas jogados no banco de trás. Fazia anos que não precisava mais delas. A última vez foi quando caiu em um trepa-trepa e torceu o tornozelo da perna boa. Quando o pai escorregou para dentro do carro e ligou o motor, Cal apontou para as muletas e perguntou: por que isso? Quanto pior você parecer, mais provável será que eles o rejeitem, explicou o pai, carrancudo, olhando para trás, enquanto tirava o carro do estacionamento. Isso parece trapaça, Cal reclamou. Cal, as pessoas trapaceiam para ganhar, não é possível trapacear para perder. O garoto revirou os olhos, deixando que o pai acreditasse no que bem entendesse. Tudo que Cal sabia é que tinha certeza de que ele não usaria de jeito nenhum aquelas muletas se não fosse necessário. Entretanto, não queria discutir nesse assunto. Não naquele dia, enquanto o pai já tinha queimado os torrados no café da manhã e lhe dado a maior bronca quando reclamou sobre ter de ir à aula apenas para ir embora apenas algumas horas depois. O pai estava curvado sobre o volante, rangia os dentes e tinha os dedos da mão direita apertados ao redor do câmbio, passando as marchas com uma violência desnecessária. Cal tentou focar os olhos nas árvores do lado de fora, cujas folhas começavam a se tornar amarelas, e também tentava se lembrar de tudo o que sabia sobre o magistério. Na primeira vez em que seu pai dissera algo sobre os mestres e como eles escolhiam seus aprendizes, fez com que Cal se sentasse em uma das grandes poltronas de couro do seu escritório. O cotovelo de Cal estava enfaixado e o lábio cortado devido a uma briga na escola, e ele não estava no menor clima para ouvir aquelas coisas. Além disso, a expressão no rosto do pai era tão séria que deixou Cal assustado. E também tinha a maneira como ele falava, que dava a impressão de que ele iria, a qualquer momento, revelar que sofria de uma doença grave. Descobriu-se que a tal doença era um potencial para a magia. Cal se movia ruidosamente na poltrona, enquanto o pai falava. Ele estava acostumado com as zombarias. As outras crianças achavam que sua perna o tornava um alvo fácil. Em geral, ele estava acostumado a mostrar a elas que as coisas não eram bem assim. Daquela vez, entretanto, um grupo de garotos mais velhos o encurralou atrás de um galpão, junto ao trepa-trepa, em seu caminho da escola até em casa. Eles o empurraram e vieram com os insultos de sempre. Callum tinha aprendido que a maioria das pessoas recuava sempre que ele começava uma briga, por isso tentou atingir o menino mais alto. Aquele foi seu primeiro erro, mas que depressa eles o jogaram no chão. Um deles sentou sobre seus joelhos, enquanto o outro lhe socava o rosto, na tentativa de fazer com que se desculpasse e admitisse que era um palhaço manco. Desculpe por ser incrível, seus perdedores, Cal disse antes de apagar. Ele deve ter ficado fora do ar por apenas um minuto, pois quando abriu os olhos pôde ver ao longe as figuras dos garotos batendo em retirada. Eles fugiram. Cal não conseguia acreditar que sua réplica tinha funcionado tão bem. Tudo bem, disse ele enquanto se sentava. É mesmo melhor correr. Ele então olhou ao redor e viu que havia uma rachadura no concreto que pavimentava o parquinho. Uma longa fissura que ia dos balanços até a parede do galpão, dividindo a construção em duas metades. Ele estava deitado sobre o que parecia ser o cenário de um pequeno terremoto. Cal achou que aquela era a coisa mais incrível que já lhe acontecera. O pai discordou. A magia está em algumas famílias, o pai explicou.
Nem todos da nossa família necessariamente a possuem, mas parece que ela se manifestou em você. Infelizmente. Sinto muito, Cal. Então a rachadura no concreto, você está dizendo que eu fiz aquilo? Cal estava dividido entre a alegria boba e o extremo horror, mas no fim a alegria acabou levando a melhor. Ele podia sentir os cantos da boca se erguerem e tentou forçá-los a voltar para o lugar. É isso que os magos fazem? Os magos lidam com os elementos, terra, ar, água, fogo e até mesmo o vazio, que é a fonte da mais poderosa e terrível magia entre todas, a magia do caos. Eles podem usar a magia para muitas coisas, incluindo abrir fendas na terra, como você fez. O pai balançava a cabeça. No início, quando a magia flui pela primeira vez, é muito intensa, poder em estado bruto. Porém, o equilíbrio é o que ameniza a habilidade mágica. É preciso muito estudo para ter o mesmo nível de magia de um mago recém-desperto. Magos jovens possuem pouco controle. Entretanto, Cal, você deve lutar contra isso. E nunca mais deve usar magia. Se o fizer, os magos irão levá-lo embora, para os túneis onde vieram. É lá que fica a escola? O magistério fica no subsolo? Cal perguntou. Enterrado sob a terra, onde ninguém é capaz de encontrá-lo, o pai lhe informou, sombrio. Não há luz lá, nem janelas. O lugar é um labirinto. Você pode se perder nas cavernas e morrer, sem que ninguém jamais saiba onde você foi parar. Cal lambeu os lábios, que haviam se tornado subitamente secos. Mas você é um mago, não é? Eu não uso magia desde que sua mãe morreu. Jamais usarei novamente. E a minha mãe foi para lá? Para esses túneis? Sério? Cal estava ávido para ouvir qualquer coisa sobre a mãe. Ele não sabia muito sobre ela. Nada além de algumas fotografias amareladas e um velho álbum que mostrava uma bela mulher com o mesmo cabelo negro, retinto de Cal, e olhos de uma cor que o menino não conseguia distinguir. Ele sabia que era melhor não fazer muitas perguntas para o pai sobre ela. Ele nunca falava sobre a mãe de Cal, a não ser quando era absolutamente necessário. Sim, ela foi, disse o pai de Cal, e foi por causa da magia que ela morreu. Quando os magos entram em guerra, o que acontece com frequência, eles não se importam se as pessoas morrem. E essa é outra razão pela qual você não deve chamar a atenção deles. Naquela noite, Cal acordou gritando, acreditando que estava preso debaixo da terra, que se acumulava sobre ele como se estivesse sendo enterrado vivo. Por mais que cavasse, não conseguia respirar. Depois daquilo, sonhou que fugia de um monstro feito de fumaça, cujos olhos eram uma espiral com milhares de cores diferentes. Mas ele não conseguia correr rápido o suficiente por causa da perna. No sonho, o monstro se arrastava atrás dele, como uma coisa morta, até que Cal finalmente tombou no chão, com o hálito quente do monstro em seu pescoço. Outras crianças da turma de Cal tinham medo do escuro, do monstro debaixo da cama, de zumbis ou de assassinos com machados gigantes. Cal temia os magos, e o seu medo era mais intenso do que o de qualquer outro garoto. Agora ele iria encontrá-los, os mesmos magos responsáveis pela morte de sua mãe e pelo fato de seu pai raramente sorrir e não ter amigos. Passando os dias sentados na oficina instalada na garagem, onde consertava móveis, joias e carros quebrados. Cal achava que uma pessoa não precisava ser um gênio para descobrir por que o pai tinha essa obsessão por consertar as coisas. Eles passaram zunindo por uma placa que lhes dava as boas-vindas a Virgínia. Tudo parecia o mesmo. Ele não sabia o que esperar, já que raramente saía da Carolina do Norte. As viagens além de Asheville eram incomuns, em geral para participarem de encontros de trocas de peças de carros e feiras de antiguidades, nas quais Cal vagava entre montes de prataria escurecida, coleções de figurinhas de beisebol guardadas em capas plásticas e estranhas antigas cabeças de iaque empalhadas, que o pai barganhava por alguns trocados. Ocorreu a Cal que se ele não se ferrasse no teste, poderia nunca mais ir a um desses encontros de trocas. Seu estômago revirou e um calafrio sacudiu seus ossos. Ele se obrigou a pensar no plano que o pai arquitetara. Deixe a cabeça totalmente vazia, ou foque em algo que não tem nada a ver com o que aqueles monstros querem, ou concentre sua atenção no teste de outra pessoa. Ele soltou uma lufada de ar. O nervosismo do pai parecia contagiá-lo.
Tudo daria certo, era fácil se dar mal em provas. O carro saiu da rodovia e entrou em uma estrada estreita. A única placa trazia o símbolo de um avião e as placas Campo de Pouso fechado para reforma logo abaixo. Para onde estamos indo? Cal perguntou. Vamos voar para algum lugar? Vamos torcer para que não, o pai murmurou. Abruptamente, o asfalto deu lugar ao chão de terra. Enquanto eles sacolejavam pelas poucas centenas de metros seguintes, Cal se agarrou à janela para evitar voar e bater a cabeça no teto. Rolls Royces não foram feitos para estradas de terra. De repente, a estrada se tornou mais larga e as árvores ficaram mais escassas. O Rolls Royce se encontrava em um grande descampado, e no meio havia um enorme hangar feito de aço corrugado. Mais de 100 carros estavam estacionados ao redor, de picapes caindo aos pedaços a sedãs quase tão chiques quanto o Phantom e muitos mais novos. Cal viu pais e seus filhos, todos por volta da mesma idade que ele, correndo na direção do hangar. Acho que estamos atrasados, Cal comentou. Bom, o pai parecia sinistramente satisfeito. Estacionou o carro e saiu, fazendo um gesto para que Cal o seguisse. O garoto estava feliz por ver que o pai aparentemente esquecera as muletas. Era um dia quente e o sol batia em cheio na camisa cinza de Cal. Ele enxugou o suor da palma das mãos na calça jeans, enquanto os dois atravessavam o terreno até o grande espaço negro que era a entrada do hangar. Lá dentro estava uma loucura. Crianças iam de um lado para o outro, com suas vozes ecoando pelo vasto espaço. Arquibancadas foram montadas ao longo de uma das paredes de metal. Apesar de serem capazes de abrigar um número muito maior de pessoas do que as que estavam ali presentes, elas pareciam ser diminuídas pela imensidão daquele espaço. X e círculos haviam sido marcados no chão de concreto com uma fita de cor azul vivo. Do outro lado, em frente às portas do hangar, que um dia deveriam ter sido abertas para que os aviões taxiassem até as pistas, estavam os magos. Aqui encerra com o símbolo novamente. E é isso, lemos o primeiro capítulo de O Desafio de Ferro. Espero que vocês estejam gostando e até o próximo!